Que bom que você está aqui de novo comigo no podcast Identidade, que a gente está discutindo qual é a sua identidade depois dessa loucura toda que a gente passou. Loucura de A a Z, né? Que não dá nem para enumerar porque está nessa loucura. Eu estou bastante feliz porque eu estou com o meu óculos novo do Miguel Giannini, que eu estou adorando. Eu estou me achando... Sabe quando você se acha lindo por uma paixão? Cara de despertar uma executivo. paixão maravilhosa. Hoje eu estou com um dos maiores atores que eu conheço, brasileiros. É um cara incrível, que tem uma percepção de teatro, de arte, que inova, trazendo coisas tão incríveis. Eu estou, que eu estou com ele para fazer isso que a gente quer. A gente começou a fazer sozinho os dois no Instagram, e agora eu consegui fazer no podcast, trazer ele para cá, que é o Roberto Cordovani, amado meu, e o Dr. Miguel Cavoli, que é um psicanalista, é um... Terapeuta cognitivo comportamental. Exato, terapeuta cognitivo. O cognitivo é o seu comportamento. Terapeuta cognitivo comportamental, que é o que a gente discute aqui. Miguel, obrigado por você estar vindo. Apesar de vocês acharem, mas é um garoto meu filho, você espera a profundidade dessa história. Por isso depois do bigode, para parecer mais... Aliás, os dois, vieram com o mesmo figurino. A gente vai acrescentando, Exato. Nós estamos... Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Roberto está fazendo uma das coisas mais lindas, que é a adaptação do livro do Thomas Mann, que é o Morte em Veneza, que é uma história incrível e que dá para gente conversar muito sobre isso, né, Roberto? Muito. O que te levou a fazer esse personagem, fora a beleza, fora o teu conceito, o teu talento, essa tua vontade de fazer coisas relevantes, né? Nesse personagem? Para mim tem uma coisa, há divisores de águas, né, na minha carreira, né? Então eu acho que Morte em Veneza é um outro divisor de águas, já está sendo um divisor. E na verdade eu jamais pensei em fazer esse espetáculo. Eu fui convidado pelo Vinícius Coimbra, quem me levou para a Globo na época para fazer o vilão Sebastião Quirino de Novo Mundo, e ele falou: Cordovani, esse papel é seu. E eu, além disso, produzo, né? Hoje em dia, alguém te produzir um espetáculo, você fala: meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Mas eu sou um tipo de ator que só me interessa se o texto for bom. Então eu falei: olha, antes de eu te dar um ok, eu preciso ler o texto. Aí eu li a primeira adaptação dele, achei maravilhosa, porque mantém a mesma estrutura do livro do Thomas Mann, e que também virou filme nos anos 70, com direção do Luchino Visconti. E a partir daí eu mexi no texto, mantendo a mesma estrutura, mas tirando o excesso de diálogo, porque é um monólogo no qual eu interpreto com outras personagens e penso também durante o espetáculo. Então eu vou fragmentando. Essa concepção é uma história que te traz coisas, mas que você encabeça. Essa adaptação ela foi muito mais... Porque a gente trabalha... louco para ver esse espetáculo, eu não consigo um horário que a gente se bata, mas eu vou ver, nem que seja em Belo Horizonte eu vou ver. Você adaptou para uma coisa mais próxima de hoje, ou você fez essa adaptação por causa desse comportamento? Não. A adaptação é seguindo todo o livro, mas curiosamente o Thomas Mann, que foi Prêmio Nobel de Literatura, eu acho que ele se colocou à frente, porque ele já sabia de toda essa maracutaia que é o WhatsApp, toda essa tecnologia hoje em dia. Porque, na verdade, o espetáculo te traz para os dias de hoje, que mostra a tua solidão, porque todo mundo é solitário, não adianta fazer caras e bocas e músculos de felicidade, está todo mundo solitário, está todo mundo apostando às cegas, como se fala na Espanha. Quer dizer, relacionamento às cegas, que você não conhece quem é a pessoa que está do outro lado teclando, que você se envolve, que muitas vezes dá certo, mas a maioria das vezes dá errado. Então, praticamente, a história me chamou a atenção nesse sentido, porque fala da carência do ser humano, independente de ser homem ou mulher, que precisa encontrar uma motivação para poder... Para você que não acompanhou a história, ou não viu o filme, você que, enfim, ou jovem ou não, ou que não teve a oportunidade de ver, vamos falar um pouquinho da história. É um autor
no qual eu interpreto Gustav von Aschenbach, um autor alemão, poderoso no sentido de que é um cara famoso. E isso tem muito a ver com o próprio Thomas Mann, que é o autor do livro, né? Que é alemão também, autor famoso, ganhou, e que era homossexual e era enrustido, os filhos também eram homossexuais. Era uma família assim, muito, muito aberta, mas ao mesmo tempo muito reprimida. Então é a história de um autor que um dia, cansado da mesmice, resolve tirar férias para ir para Veneza. Ali, hospedado num luxuoso hotel, ele vê uma família burguesa, né? Hospedada nesse hotel, no qual o primogênito é um rapaz de uns 18, 19 anos, de uma beleza assim, impressionante. Então, a minha personagem começa a ver naquele rapaz a materialização de qualquer obra-prima, e a partir daí ele começa a criar um mundo no qual ele está motivado por aquela imagem que ele vê todos os dias, mas que ele nunca conversou e que provavelmente o rapaz nem sabe que ele existe. Mas ele vê o rapaz na piscina, no salão de chá, com a mãe, com as irmãs, e ele começa a seguir o rapaz e começa a se apaixonar pelo rapaz e começa a se autodescobrir. Então, acho que é um espetáculo que fala, antes de tudo, do teu próprio reencontro. Porque é isso, às vezes passamos anos camuflando coisas sem saber, não querendo ver o que realmente pode nos fazer feliz. E ele arrisca muito, né? Porque na Itália tem a pandemia e ele acaba resolvendo ficar por causa desse amor. Pode chamar de platônico, Miguel? Sim, se a gente for considerar a intensidade da situação do qual não conhece, não conversa, cria expectativas e cria uma realidade paralela ao que acontece. É platônico. Você sabe uma coisa que eu sempre quis te perguntar, a gente nunca teve oportunidade, porque falamos de tantas coisas, eram horas de papo de WhatsApp. Esse cara, ele era bonito mesmo ou a beleza veio dos olhos do próprio Gustav? Olha, na nossa montagem, a beleza ela está no olhar do público. Porque, isso que eu queria saber. É bárbaro isso. É isso. Porque quem é feio e bonito, ele parece, né? Exato. Então não é uma pessoa linda na maioria. É o olhar do público que faz essa pessoa. Exato, bacana, porque né? A minha parte dissertativa, no qual eu falo o quanto aquele rapaz é belo, o quanto o cabelo dele, o quanto a presença dele, a respiração dele. E nisso, em cena, aparecem imagens que são silhuetas de um rapaz, mas ninguém vê os detalhes. Então, isso ajuda muito o público a viajar também nas suas próprias, nos seus próprios amores platônicos. Né? Você não entrega tudo de mão beijada, deixa as pessoas pensarem, refletirem, que é uma das funções do teatro. Isso é muito interessante, porque cada um pode criar sua própria percepção de quem está ali atrás. Do que é o belo. Exatamente. Porque, se eu não me engano, na própria peça, ele descreve o garoto como traços divinos. Exato. Ele tem assim, na verdade, a minha personagem cria um paralelo daquela imagem que ele vê perambulando no hotel com as esculturas gregas, o belo, segundo Michelangelo e toda aquela... Sim. Né? Então tem algo aí que fica muito claro que o homem, já desde aquela época e hoje é a mesma coisa, ele não se vitimiza, ele não quer se vitimizar, ele não quer se fragilizar. E é um convite para a fragilização. Esse espetáculo é um convite para você viajar comigo para Veneza e também para uma viagem interna. Né? Então, por isso que a beleza aí, ela não é tão óbvia, mas ela mexe com o teu interior, ela mexe com o teu imaginário. E é isso que a gente precisa, porque quando você mexe com o teu imaginário, você também pode se sentir bonito. Sim. E isso aumenta a tua autoestima. Né? Então é um espetáculo que não fala só desse olhar da minha personagem para com o Tadzio, que é o rapaz de 19 anos, polonês, que segundo o autor é uma potência, mas a potência no olhar do autor.
é uma potência que é do meu olhar, que é diferente como ator, que é diferente de quem está assistindo. De cada pessoa do público que vai ver. Mas quando termina, as pessoas falam, nossa, como ele era lindo, o rapaz. Que engraçado. Entendeu? Isso, né? E não viram. Porque elas foram... É mais ou menos o que acontece na internet, entende? Eu posso só escrever lindas palavras, pôr a foto do Brad Pitt e falar que sou eu. E as pessoas, pelas palavras, já se envolvem. Até filtro, né? Você coloca um filtro e você fica perfeito. Eu queria te fazer uma pergunta antes da gente entrar na coisa da internet, que é uma coisa super importante para mim. Você mora na Europa, você mora em Lisboa, você mora na Espanha e no Brasil trabalha lá e aqui. É diferente esse cognitivo, esse comportamento de beleza na Espanha, de Portugal e Brasil? Ou você acha que anda na mesma seara, assim, a mesma régua? Não, é bem diferente. É diferente? É bem diferente. Por exemplo, na Europa a gente percebe que em muitos países a mulher não tem cabelo comprido. Ela não tem essas coisas que as brasileiras, a maioria, usam, extensões, né? Porque a mulher brasileira, quanto mais índia potira, mesmo que ela seja loira, melhor, para ela ter um certo também movimento, né? A mulher europeia, não estou falando todas, principalmente assim, a francesa, a inglesa, a alemã, os cabelos já são curtos, os padrões são outros, né? Homem, a gente não vê esse culto, né, que tem aqui no Brasil, que tem que ter músculo, que tem que ter perna, tem que ter tórax, bunda. Ali a beleza é outra, são outros. Eu acho que ali está muito mais na palavra, está muito mais na observação, né, das coisas pequenas para muitos. Para mim é fundamental você imaginar, sei lá, um pôr do sol, ou estar num pôr do sol, estar conversando com pessoas. Uma coisa que sempre me chamou muita atenção é que o povo mineiro aqui, mineiro de Minas Gerais, eu faço uma relação sempre com a Alemanha, porque é um povo da palavra, é um povo, sabe, que vai esmiuçando. Eu não sinto ali esse cultivo, né, do físico. Eu estou falando em Minas, pode ser que eu me engane, não, claro. Mas a Europa tem isso. Quando eu cheguei na Europa na década de 80, início dos anos 90, foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Sabe, que as pessoas eram magras ou gordas, mas não tinha essa necessidade de exibir o corpo, né? Agora, Portugal é outro. Não dá para comparar, porque Portugal, não sei se é uma cópia do Brasil, ou o Brasil é uma cópia de Portugal. É uma coisa assim. Eu entendo por que Dom Pedro era do jeito que era, enfim, toda essa família. A gente não precisa entrar nessa seara. Não precisa entrar. Ô Miguel, me conta uma coisa, essa relação de internet hoje em dia, dessa necessidade que o Roberto fala, e quando as pessoas vão ver o espetáculo ficam espantadas, porque parece que você tem parece que você volta para o lugar, você volta para o início do que é beleza, né? Do que é paixão, do que é um cara, né? A caracterização dele é maravilhosa, não tem nada de over, né? Essa coisa, vem, barriga sarada em 30 dias, né? Não passa por aí. Essa história dessa necessidade, ela passa por onde num cara que eu vejo fazendo os exercícios, né? Ou de ponta cabeça, fazendo flexão, ou então se pendura numa barra que sobe, que vem, que dá 3 giros, vai, e aí faz flexão voadora. Eu estudei dança a minha vida inteira e eu sei que existe um desgaste muscular, de osso, de cartilagem. Eu não sei onde é que essas pessoas vão parar. Minha opinião, de uma pessoa leiga, mas que estudou dança a vida inteira. De onde você acha que vem essa necessidade de mostrar esse virtuosismo com um peso, ou com uma barra, ou com, sei lá? Edu, se a gente for olhar, isso está muito ligado ao imediatismo que a gente tem na sociedade. Tem um livro muito famoso, que é Nação Dopamina, de uma psiquiatra chamada Anna Lembeck. E ela fala muito disso, dessa necessidade de ter as coisas na hora, certo? E visual. Então, o que eu posso oferecer para o outro me agradar em 30 segundos? O meu visual. Eu não vou conseguir ter uma conversa com ele em 30 segundos.
Então a gente vê que cada vez mais busca-se mostrar essa, seja a parte de estética, seja a parte de músculo, como você citou, seja essa parte um pouco mais dominante, né, do homem, nesses 30 segundos. Então se dá muito a isso, a gente sempre buscar as coisas mais rápido, certo? E numa coisa mais visual, uma coisa mais prática. Então está muito ligado a essa questão, eu diria. A esse imediatismo. E o que eu percebo também, falando da beleza, comparando Brasil e Europa, é que o homem europeu ele é muito mais sensível, muito mais fragilizado, até às vezes efeminado assim, sabe? E que você é um homem. Parece que o homem brasileiro, independente da sua orientação sexual, ele tem que ser macho. Forte. Parece que é uma... Sabe, é uma autoafirmação, é uma coisa assim. Por exemplo, na Alemanha, uma coisa que me chamou a atenção é que muitos homens ficam em casa fazendo a comida, cuidando do filho, levando o filho na escola, e a mulher é que tem o melhor salário, então ela trabalha, é executiva, ou é analista de sistema, ou é, enfim, anyway, sabe? Mas o homem ali, ele é muito mais dócil. Ele tem esse comportamento, ele aceita esse comportamento, ele aceita esse comportamento. E quando você tem esse comportamento, já o teu lado físico já não tem essa... É porque você tem uma outra, na verdade você tem um outro propósito de vida, né? Você acha que falta? Eu fico, quer dizer, nós conversamos muito sobre peças, vontade de a gente ter de trabalhar junto e a dificuldade de encontrar atores jovens para que contracenem com a gente. Não é dificuldade absurda, não é que não tenha, tem, né? Não, mas é outro nível, né? Mas que você fica, caraca, como é que a gente vai fazer esse personagem? A gente já passa por 500 coisas que a gente fica discutindo, porque é um tiro no pé quando você coloca uma pessoa que não tem esse comportamento, né? E eu entendi muito agora, você me deu esse imediatismo de você ter que ser naquele momento sem estudar e sem fazer, né? Você ficou ensaiando o Morte em Veneza uns 3 meses, não foi isso? Foram 4 meses, teve dias de chegar a 15 horas por dia, teve dias de ensaiarmos 2 horas, mas em média o nosso trabalho é um trabalho de mergulho, sabe, total. Por exemplo, quando a Globo me chamou para fazer o vilão, o Sebastião Quirino, eles me enviaram os 24 primeiros capítulos. Na primeira reunião do elenco, eu sabia os 24 capítulos, porque me enviaram com 3 meses de antecedência. Logicamente, eu sabia a minha parte, não o capítulo inteiro, não, né? Senão mas você sabe onde o seu personagem vai, o que vai sabia fazer. Da minha personagem, eu já cheguei com ela pronta, né? Principalmente porque eles falaram, Cordovani, a gente quer você para esse papel, porque como você mora em Portugal, você deve conhecer a essência do português, principalmente o português que se abrasileirou, que é outro problema, né? Então, a minha personagem era mesmo real. É um cara que deu para a família real a Quinta da Boa Vista, que até hoje, bom, eles virou museu, depois pegou fogo, acho que estão reconstruindo o museu lá no Rio de Janeiro, em troca de não cobrar impostos para os escravos que a minha personagem traficou durante 22 anos. Foram quase 1 milhão de negros e negras e tal. Entende? Para não pagar impostos para Dom João VI. E isso vem se perpetuando claro, no Brasil. Gente, vamos ver. Isso vem... Miguel, você tem uma análise assim rápida, né, sobre essa galera jovem de o que é que você vai fazer, não sei, que não descobre uma aptidão, que não descobre, às vezes você vê um teatro, a pessoa acha um sucesso, né, às vezes se cola, né, em pessoas, principalmente quando está no ar, né, as pessoas se aproximam porque vem ali uma oportunidade. Como você vê isso daqui, sei lá, você tem alguma análise disso para daqui a 5, 10 anos? Olha, ao meu ver, Edu, a tendência é que as coisas elas vão cada vez mais serem aceleradas. O que eu quero dizer com isso? Não adianta só a gente olhar para o adolescente, para o jovem e culpá-lo por essa situação. A gente tem que entender também que ele não é incentivado.
ele não tem um meio de aprofundamento. Isso está muito prático para a gente. O vídeo que antes era de 10, 15, 20 minutos, o filme torna-se um Reels no YouTube, torna-se um Reels no Instagram, que em 30 segundos você tenta coletar o máximo de informação possível. Exato. E você não tem o aprofundamento. Mas, por exemplo, o que quando você... Eu já soube de casos, já soube porque levaram adolescentes para ver a peça dele e ficam maravilhados com uma peça de 1 hora e pouco. 1h05. 1h05. Justamente porque... monólogo, que é a coisa difícil, que é não é uma comédia, ele faz maravilhosamente bem comédias e coisas, mas tem um espetáculo denso que fala de um passado distante, de um cognitivo distante, fala de amor e isso consegue atingir a pessoa, né? Sim. Por quê, Edu? Porque, ao meu ver, e também dando o parecer psicológico que entendemos, o desconhecido, ele é atraente. Ou seja, se eu estou ali no meu cotidiano, focado em ver coisas superficiais, em coisas que seguem algo mais imediato, né? Consequentemente, quando eu me deparo com algo que eu não estou vendo, que eu posso me aprofundar, entender um pouco dos sentimentos, do que está acontecendo ali por trás, aquilo torna-se atrativo para mim, né? Então é como se realmente estivesse vendo algo novo na vida. Por isso que eles começam a se conectar com coisas que antes eles não tinham a capacidade de se conectar. São sentimentos, comportamentos, até mesmo reflexões que não conseguiam fazer antes de ver a peça. E máximo essa história do personagem, né? Porque ele vai para férias e de repente fica, mesmo tendo a pandemia, a peste chegando, por causa de uma coisa que nunca aconteceu dentro da própria imaginação. E eu acredito, é isso que acontece quando essas pessoas marcam esses blind dates ou esses encontros loucos que acabam... Porque está cada vez mais... existe uma informação, né? Você vai, você marca, você pode se ferrar, você pode morrer. E a pessoa continua a fazer isso. Né? A gente discutiu muito isso com ele, porque a personagem dele morre por causa de uma pandemia, mas é uma coisa... É uma opção dele de ficar lá. É uma opção, Da minha personagem é uma opção porque ele também descobre que morrer é um alívio, sem ser suicida, né? Ele se entrega, é uma doação, como ele fala. A minha doação para esse rapaz, que é o desconhecido, é paternal. Ele quer ser o pai, ele quer ser o espírito protetor, ele quer se proteger. E é curioso que os adolescentes que foram ver o espetáculo, alguns vieram conversar comigo achando que o importante não era o Tádio, o menino. O importante é a beleza que a minha personagem descobriu dentro dele mesmo. Que ele podia também ser belo. Belo para impactar, talvez, nesse imediatismo. Isso é outra coisa que eu adorei isso. Mas eu queria primeiro saber dessa história, Mi. Vamos entrar agora numa percepção, um viés um pouco mais psicológico para tentar entender o porquê disso. Não, isso que para mim é importantíssimo. É necessário porque, Edu, eu falo, de um senso comum, assemelha-se à loucura se a gente for pensar um personagem que nunca conversou com alguém e se apaixonar por ele, em plena pandemia, abdicar da saúde e da possibilidade de morrer para seguir alguém. Só que se a gente olhar realmente num viés mais psicológico, primeiro ponto, se a gente pegar um dependente químico, mapear o cérebro dele e colocar em paralelo com a pessoa que está apaixonada platonicamente ainda, as similaridades são extremas. O que eu quero dizer com isso? O que um dependente químico faz pela substância? Tudo. Limites não existem, situações contrárias para ele faz dar certo, a motivação ali dentro é enorme. E aí vem um neurotransmissor muito conhecido pela motivação, que se fala muito hoje, que é a dopamina. Então, dentro do cérebro de uma pessoa assim, que está nessa busca aí por paixões e tudo mais, o nível de dopamina ali dentro é muito grande. Então, por isso que existe essa motivação de achar alguém logo, de querer conhecer alguém no aplicativo de maneira rápida, útil, imediata, sem ao menos conversar direito com a pessoa, sem ao menos entender quem está ali por trás, e sem ao menos julgar se aquela pessoa que está se mostrando ali realmente é da forma que ela está se mostrando. E se ela quer ter alguma coisa com você, porque é louco, quando o Roberto falou quando eu comecei a ver as coisas que ele falava do Thomas Mann e desse personagem, é muito doido isso, porque parece que isso aconteceu
ontem no Guarujá, né? Porque é doido isso, né? Você vê as pessoas, na verdade, na pandemia, existem muitos casos que as pessoas saíam para se esconder, para transar escondido de todo mundo, como se escondendo ninguém ia saber, ela não fosse se arriscar, não fosse ter uma história, né? E você fala dessas coisas, desse perigo que tem hoje em dia, que para mim chega às raias da loucura, que é uma loucura, mas não é uma loucura. Eu não quero julgar, mas esse ator, o Jeff, que foi esquartejado por um pseudo produtor de elenco, pagando, quer dizer, é óbvio que o Jeff era um cara inteligente, eu não conhecia, mas, né, pagar para entrar numa televisão, a gente sabe que isso não aconteceu, que nunca aconteceu, né? Por mais louco que seja a coisa da televisão, eram testes que eram feitos, você era convidado, como você foi especificamente para fazer isso, por causa disso, por causa do seu histórico. Outro mito também é o teste do sofá, né, que todo mundo fala. O teste do sofá faz e filma, porque se não der certo, tem como entregar, né? Essa história de que você faz, mas você quer se proteger ao mesmo tempo, é porque você já está sabendo que não vai dar certo. Sim. Né? E essa história a dopamina vicia você numa situação de prazer. Sim, se a gente for olhar, por exemplo, novamente, mapeando, entendendo os neurotransmissores que rolam ali no cérebro de um dependente químico, os níveis de dopamina são absurdos. Por isso que você tem uma reportagem do Caco Barcelos, não essas recentes que ele vai na Cracolândia, uma das mais antigas, que ele mostra que as pessoas ali, os dependentes químicos, fazem de tudo. E não é fazer de tudo no sentido de, não tenho habilidade para ser pintor, não vou pintar. Os caras às vezes viram pintores, cabeleireiros, coisas que eles nunca fizeram na vida para conseguir dinheiro, para ir atrás daquilo que satisfaz. Entendeu? Então, a motivação, ela é enorme. Por isso que a gente fala, um cara que é motivado, ele é imparável. E sabe, só um adendo aqui, eu fiz durante muitos anos, você sabe, o público também deve saber, eu fui Greta Garbo durante muitos anos, enfim, com essa peça ganhei prêmio de melhor ator de Londres, Madrid, Santiago de Compostela, sempre me apresentando em português. E quando a gente faz durante muitos anos uma personagem, você parece que é amigo dela, né? Então eu fui estudar mais sobre Greta Garbo, e Greta Garbo, ela tinha uma obsessão. Ela saía para seguir as pessoas anônimas. Imagina, a mulher que na época era considerada a atriz mais bem remunerada do mundo. Em 1939 ela ganhava por filme $500 mil. Em 1939, você imagina o que ela ganharia hoje. E o dia a dia dela era sair de gorro, óculos escuros, jaqueta, tênis, e seguia pessoas anônimas, porque ela queria aprender, através do anonimato, uma reconciliação com ela mesma. Ou seja, ela perdeu a identidade. E o que acontece com a minha personagem? Ele perde um pouco da identidade. Tá todo mundo falando, a cidade está contaminada, os legumes estão contaminados, a água que você bebe está contaminada. E ele continua. Porque ele vê no outro, o menino, a mesma semelhança. O outro não vai embora. Supostamente, esse rapaz de 18 anos vai morrer como ele. Então, é quase como uma renegociação, como se nós todos estivéssemos aqui agora, e este cálice aqui tem um veneno, vamos todo mundo morrer junto, e aí todo mundo bebe um gole e tal. É mais ou menos isso. Então, a história, para mim, ela tem várias nervuras, camadas, né? Várias camadas que muitas vezes é uma viagem muito longa, assim. Essa morte em Veneza é uma morte, às vezes... até de um conceito teu, de um conceito. Descobrindo Exato. outras coisas. Né? Eu tenho que morrer para renascer em mim mesmo. É isso. Não é tanto o objeto assim, do desejo, porque a minha personagem nunca fala de sexo, nunca fala de beijo, nunca fala de cheiro. Isso é coisa. Entende? Você acha que isso é uma coisa da maturidade, da idade, as pessoas, no caso do teu personagem, não querer o sexo, não fazer, esse comportamento é mais só de ter, ou de acompanhar, ou de passear, ou de tocar, ou nem tocar, mas de vivenciar essa história? Olha, teve um rapaz que parou
Me parou na porta do teatro, que tinha assistido já 2 vezes, de 24 anos, e ele se confidenciou que nunca teve relação sexual. E que ele não sente vontade de ter, nem com homem, nem com mulheres. Mas ele se identificou com a personagem que eu faço. Quer dizer, ele precisa de uma motivação. A relação ele não teve, mas com certeza a paixão ou esse comportamento de essa idealizar motivação, uma pessoa. Aí pode ser. E você acha que essa história, Miguel, dessa... Porque é uma busca frenética por alguém, né? Os likes que as pessoas têm, né? Pessoas que mostram o pé, pessoas que mostram a mão, pessoas que mostram a barriga, o peito, a bunda, a coxa, ou a piscina, ou a casa, o carro, uma bolsa, ou um cabelo, ou uma facilidade, ou um show, né? E para mim, eu não sei, eu acho engraçado, assim, eu falo, oh meu Deus, eu consigo identificar. Da onde essa... é difícil falar, mas o cara não consegue perceber, a menina não consegue perceber que isso tudo é um vídeo editado. Porque se eu quiser editar essa conversa e tirar você da conversa, o Márcio consegue fazer isso, só fico eu e ele conversando, né? Então, assim, é muito doido isso. Eu não acredito em programa, em reality show, porque o reality show é editado. Claro. E aí um favorece o outro. Na minha opinião, eu não tenho nada, pode fazer o que quiser, eu minha graça, não tem problema, mas eu não acredito. Como eu também não acredito num relacionamento via internet. Eu estou falando com fulano há 3 anos, mas vocês nunca abriram a câmera? Não, é óbvio que a pessoa não é ela. Mas é óbvio que a minha curiosidade, que se está batendo com você, a curiosidade da gente se conhecer, não precisa ser sexualmente ou como amigo, a gente vai querer se ver, vai querer olhar o olho da pessoa, né? Essas pessoas, elas não percebem, elas fingem que não percebem, é um sonho, alimenta, mas é o que isso, gente? Perfeito, vamos lá. Volto a trazer as questões do mapeamento cerebral. Se a gente for olhar, existe uma região atrás da nossa testa que se chama córtex pré-frontal. Essa região, principalmente focada em conscientização, atenção, racionalidade. E a gente vê que uma pessoa que está apaixonada, a ativação dessa área é muito baixa. Por isso, para a gente, acaba sendo muito óbvio que está acontecendo ali algo completamente fora da realidade. Pera, a pessoa que está apaixonada é baixo? Sim, então consequentemente acontece o quê? A racionalidade dela também é baixa. Entendi. Por isso que a gente fala que a pessoa está cega de amor. E ela realmente está cega de amor. Ela não está enxergando aquilo que nós estamos vendo. Por isso que uma das coisas que é muito importante quando você entra em um relacionamento, não exclua seus ciclos de apoio. Não exclua seus amigos. Não pare de sair com eles. É claro que você tem que fazer uma limitação do que serve e do que não serve para a relação. Mas não abandone aqueles que estão de fora, porque eles vão trazer também uma visão para você que vai te conscientizar do que está acontecendo. E acho, só complementando isso que você está falando, eu acho importante também que a pessoa que você começa a se relacionar, você também entenda quem é o círculo dessa pessoa. Porque as pessoas carregam mundos que já estavam carregando, então não exclua. É o que acontece em Morte em Veneza. A minha personagem exclui absolutamente tudo. E aí ele se vê perdido, né? Então, e agora mas eu tô louco para conversar com ele daqui a um mês, porque ele está no Teatro Paiol aqui em São Paulo, e aí ele vai para o Rio de Janeiro, que é o epicentro do físico, da cultura do corpo, da cultura da beleza, da cultura da coisa. Isso vai ser um tapa de luva de pelica em tanta gente no Rio de Janeiro. Você vai ficar onde lá no Rio? Na Cidade das Artes. Quando você estreia lá? Estreio dia 18 de agosto. Mas eu vou te ligar toda noite para saber. Não, porque é incrível, né? Na verdade, assim, eu não estou... cada um tem uma história. Rio de São Paulo, as pessoas... Né, você está bem vestido, você está agasalhado. Aquela pessoa é bonita. No Rio de Janeiro, vão para a praia, é sunga, né? Você tem essa cultura muito mais... E acho que esse córtex que não funciona, eu adorei isso, eu vou usar isso muito agora. O córtex pré-frontal, pensa nele. O seu córtex pré-frontal está funcionando? Se não estiver funcionando, meu querido, você está apaixonado, é bom você chamar um amigo do lado. Você sabe que Morte em Veneza também me lembra um filme, eu não sei se vocês já viram, chamado Jezebel, com a Bette Davis.
que ela é uma menina mimada e tal, tem um cara que sempre gosta dela, vou resumir assim, em palavras grossas. E o rapaz deixa dela porque ela sempre humilha, mas ele é super apaixonado e ela sabe que ele é apaixonado. Então, um dia esse rapaz tem lepra e vai para uma ilha. E ela, quando percebe que aquela pessoa que a alimentava, porque era só ele que a amava, que falava como você é linda, como eu quero você e tal. Quando ela viu que perdeu isso, porque ele ia para uma ilha de leprosos, ela vai junto. Ela sabe que vai morrer, mas ela quer morrer e continuar sendo elogiada por ele. Gente, eu acho que a internet se inspirou, os sites de relacionamento se inspiraram nesses filmes. Porque às vezes as pessoas entram nessas ciladas porque elas querem, elas sabem do perigo. E eu acho que o perigo é como fala o espanhol, ele cria um morbo. Morbo é uma palavra que eu não sei traduzir, mas é uma situação de excitação que, por pior que seja, eu quero ver o que é. Eu quero ver você, eu quero estar com você, não importa. Entende? Uhum. E é isso que acontece em Morte em Veneza, é isso que aconteceu em Jezebel, o filme da Bette Davis, que ela ganhou na época o segundo Oscar, em 1938, porque é exatamente isso. E a minha personagem, no Morte em Veneza, quando ele sabe que Veneza está contaminada, ele prefere morrer ali, cercado do belo, das esculturas gregas, daquele rapaz que o alimenta, do que voltar na mesmice, morando em Munique e sendo aquele homem sombrio. Então é uma opção dele também. Miguel, você acha que isso pode ser um comportamento da traição, por exemplo? Em qual sentido? Esse relacionamento tá mono, eu vou ali dar uma piscada, dar uma ciscada, e volta, e na verdade essa escada pode ser uma loucura, né? Porque existe uma paixão por uma pessoa errada, existe uma foto que alguém que alguém faz uma coisa, que alguém faz chantagem emocional, chantagem financeira, e a vida vira uma loucura, né? Volto a dizer que eu sinto que isso está muito ligado com a sociedade imediata que a gente está criando. Existe ali uma falsa concepção de que um relacionamento ele deve ser 100% natural, 100% perfeito e 100% belo. Quando dá algum erro, é a hora de terminar e não de consertar o erro. Uhum. Então a gente vê que, por exemplo, as pessoas elas não estão aptas a sofrerem, mas estão aptas a fazerem os outros sofrer pelo prazer próprio, né? Então eu vejo que isso está muito ligado a essa questão, a essa nossa busca de sempre estar ali com uma felicidade por perto, de sempre ter um prazer por perto e se esquecer, né, porque isso acaba acontecendo, a gente nem percebe, que a vida também é feita de sofrimento, a vida também é feita de tristeza. Um relacionamento, ele deve ser construído, ele não vem pronto. Exato. Então eu acredito que esteja muito ligado a isso. Você vê toda essa coisa que a gente falou, eu fico bobo, não é verdade, né? Você falou de Jezebel, a gente está falando do Morte em Veneza, que é um trabalho tão lindo seu, de coisas construídas, né, pensadas e criadas lá atrás, 1930. Nós estamos em 2023, né? Quase 100 anos. Outro século, outra história, que é a mesma coisa, né? Só mudou o endereço dali do livro, da coisa, para uma internet. Você vê esse comportamento também nas pessoas mais velhas, de 50 a mais, ou de 40 a mais, ou você acha mais para jovem? Você consegue analisar que também a pessoa madura, também às vezes ela entra numa cilada dessa, troco de tentar buscar, já que não teve, ou que teve alguns fracassados, procurar alguma coisa? Sim, com certeza. Na terapia, em terapia cognitivo-comportamental, principalmente, a gente fala de ambientes. O que são ambientes? Não é só a questão da estrutura geográfica. Por exemplo, a gente mora no mesmo bairro, mas os nossos ambientes são diferentes. Ambiente é o quê? Ciclo social, os conceitos, valores, tudo que permeia o que está ao meu redor. A gente vê que o ambiente, ele influencia você. Dificilmente você vai influenciar o ambiente. O que pode acontecer é que uma pessoa que já tem uma certa vivência, ela consiga identificar que aquele ambiente que ela está não é um ambiente propício e ela pode sair. Mas quando ela está ali dentro e, enfim, está passando por essas situações,
As chances são menores, mas ainda tem chance dela cair numa cilada, com certeza, porque o que determina é o ambiente. E uma coisa que eu percebo também, falando de, logicamente, estamos falando de pessoas, comportamentos, na Europa, concretamente, eu tenho a sensação, e às vezes algumas certezas, que o jovem é muito mais retrógrado do que o próprio adulto. Ou seja, a direita que cresce na Europa é porque quem dá força é o jovem. Os que têm mais 40 mais, 50 mais, já são mais revolucionários, são mais independentes, mas eu acho que o conservadorismo começa a galopar, o que é preocupante. Então, Morte em Veneza, eu acho que muito jovem entende. Entende, sim, porque ele tem uma tendência a ser mais conservador que seus próprios pais. A Europa tem coisas muito delicadas, que você vê no dia a dia, assim. A reação da plateia, a reação do jovem, sabe? É complicadíssimo. É por isso que conhecer um país é mais do que passar nos pontos turísticos, né? Claro. Quando você convive, eu passo muito tempo na Alemanha, passei e passo, adoro a Alemanha, mas quando você começa a entender, é completamente diferente. É por isso que eu quis trazer para vocês essa discussão que acho que a gente podia fazer várias vezes, porque é uma delícia conversar e saber, principalmente com uma pessoa talentosíssima como esse e com um amigo querido que acabou, nas conversas que a gente tem, eu falei, nossa, você tem um potencial incrível para poder falar, para você poder perceber que um cara jovem, né, tem uma formação e que provavelmente a vida dele também encaminha-se para um outro lado a partir do momento que você começa a conhecer o comportamento. Você vai para o Rio de Janeiro, você vai para Niterói, você vai para Belo Horizonte. Isso. O meu próximo projeto teatral... Não, peraí, tem São José dos Campos. Sim, depois tem São José dos Campos, Rio de Janeiro. E tem Belo Horizonte e Niterói. Rio de Janeiro, Niterói, Belo Horizonte, depois Mariana, Ouro Preto, Sabará, essas cidades assim, sabe, mais históricas, né, que eu quero muito levar esse espetáculo durante muitos anos, porque eu aprendo muito fazendo Morte em Veneza, e plasticamente ele é poderoso. Ele é lindo. Essa é uma superprodução, mas é simples, mas é uma superprodução de ideias, né? Então é muito legal os times e tal. Agora, só abrindo um parênteses, porque já me cobraram aqui. Ninguém te cobrou, olha como é que ele é. É assim, eu e o meu jovem amigo e parceiro, Eduardo Martini, nós temos um projeto que já está 80%, o texto está pronto, no qual eu serei Dona Maria, primeira Rainha Louca de Portugal, e ele será a minha criada, que também será uma Maria e também louca. Eu acho que é um espetáculo que vai explicar o porquê que o brasileiro é do jeito que é. E por que os atores são? Porque depois viram os dois depois atores nós somos... Não é uma concorrência, mas é concorrência. É uma concorrência, a gente se descaracteriza, tal, enfim, e vai ter um índio em cena. Bom, enfim... Então é mais ou menos falar sobre diversidade e tudo mais, mas antes de tudo falar do comportamento humano, porque o nosso teatro é comportamentista. Qualquer teatro fala sobre comportamento, independente de ser comédia, musical, drama, você está falando de seres humanos, de situações díspares e tal. Córtex frontal. Né? Então vai ser bem antes de você ficar paralítico, você vai fazer a peça nesse teatro aqui. Meu filho, o negócio é difícil aqui. De catar esse homem é difícil, mas eu não vou desistir não, deixa comigo. Sim. Miguel, obrigado por você ter vindo aqui, elucidado, e assim, é tão bacana isso, né, porque você vê praticamente um garoto, também tem 14 anos, né? Aí você vai conversando, você vai vendo, você vai ficando, caraca. Espero que ele seja bem mais atrevido que a gente, né? Como assim? Mais atrevido mais que atrevido. A gente não tem no mundo, tenho certeza que isso, do que a gente já fez. Eu quis falar não ser conservador, né? Porque agora, para mim, juventude vem ligado, assim, excesso de juventude vem ligado a conservadorismo. Não sei se é porque tanta coisa que a gente vai buscando e vendo sem querer na Europa,
que eu fico um pouco assustado, sabe? Por isso que é bom ver gente jovem com cabeça fresca, cabeça bacana. Beto, amado da minha vida, obrigado. Obrigado. E voltamos com Dona Maria já para vocês. Miguel, onde é que as pessoas te acham? Eu tenho um canal no YouTube também, Edu, chamado Psico na Prática. É um canal que eu ensino técnicas super simples ali da psicologia que vão te ajudar com controle de ansiedade, equilíbrio emocional e até você evoluir como ser humano, que eu acredito ali ser o mais importante. Então, Psico na Prática é meu canal no YouTube, vocês podem acompanhar por lá também. Maravilha. Okay. Obrigado, querido. Obrigado. Gente, a gente termina mais um papo delicioso hoje aqui. É tão importante que você compartilhe o vídeo, compartilhe esse papo, comente, curta, porque a gente precisa crescer no YouTube para a gente poder trazer coisas, porque a nossa história, desse maluco que está aqui me pegando de lado, a gente vai fazer um podcast ao vivo, que vocês já estão convidados, com plateia e ao vivo aqui no Teatro Neocultural. Vocês estão ouvindo o barulho do telefone, é porque a gente está num teatro. Nós decidimos fazer essa coisa diferente, que é para fazer muito mais gostoso, muito mais tranquilo, na nossa casa, que é o Teatro Neocultural. Então, compartilhe o meu podcast, certo, Marcão? Olha lá o orgulho dele. Você tem que falar que é podcast. Tá bom, podcast de identidade no Teatro Neocultural. Toda terça-feira tem uma coisa nova para você, uma coisa relevante, um papo gostoso, que é para a gente discutir identidade. Mas eu preciso que você comente, que é para eu saber se você está gostando. A gente não faz para a gente faz para você. E a gente está aqui esperando você mandar suas histórias para a gente ver o que a gente discute, o que a gente faz. Obrigado, V7, obrigado, Miguel Janine, pelo meu óculos maravilhoso. Olha que espetáculo, tá bonito, eu fico lindo. Meu corte não está funcionando, né? Beijo, gente. Até já.